todos! No projeto Pílulas Educacionais de hoje, teremos uma metodologia ativa de aprendizagem conhecida como aprendizagem baseada em projetos. Quem vai compartilhar a experiência conosco é mais uma vez a nossa professora mestre Erna Denzin, do campus Paraíso do nosso IFTO. Boa aprendizagem a todos! Olá a todos, novamente estamos aqui, agora para trabalhar com vocês a aprendizagem baseada em projetos, que também é PBL, mas para diferenciar, eu prefiro chamar de PRBL, né? Então, Problem Based Learning, PBL, Project Based Learning, PRBL, eu prefiro chamar assim. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, para quem não viu o outro vídeo ainda, eu sou a professora Erna Denzin, sou professora no IFTO desde 2011, formada em administração, com mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio. Trabalho no campus Paraíso, na área de gestão e negócio, nas disciplinas de empreendedorismo, marketing e outras que me são colocadas dentro da minha área de formação, ok? Num outro vídeo, eu trouxe para vocês a aprendizagem baseada em problemas, que, como eu disse, tem um determinado tutorial, e eu estou trazendo aqui para vocês agora a aprendizagem baseada em projetos, que, sim, é diferente da aprendizagem baseada em problemas, e aí, então, nós vamos colocar para você qual é a proposta da nossa formação hoje, né? Os fundamentos, apresentar para vocês quais são os fundamentos do PRBL, qual é a diferença do PBL e do PRBL, como aplicar o PRBL em sala de aula, né? E também o desafio para vocês no final da nossa aprendizagem, ok? Então, vamos lá. O que é a aprendizagem baseada em projetos? Project Based Learning, ou PRBL, que, como eu costumo chamar, né? Vamos lá. É um método de ensino onde os alunos ganham e aplicam habilidades trabalhando em projetos de longo prazo. Então, para quem já assistiu o vídeo do PBL, do Problem Based Learning, já está vendo aqui uma grande diferença entre os dois, não é? Então, de longo prazo. O projeto é de longo prazo, que envolve uma investigação aprofundada sobre um tópico ou sobre uma questão. Então, eles não vão trabalhar isso no curto prazo. Quando eu trabalho PRBL na minha disciplina, eu trabalho um projeto para o final do semestre. Então, todo o conteúdo que eu desenvolvo durante o semestre é apresentado em um projeto no final do semestre. Exemplo, eu dou aula de marketing, no início do semestre, a proposta que eu levo para eles é a construção de um plano de marketing. No final do semestre, eles têm que utilizar todo o conteúdo teórico que nós trabalhamos durante o semestre para a construção do plano de marketing, que é o fim do profissional do marketing, né? A atividade fim do profissional de marketing é gerenciar e trabalhar com o plano de marketing das organizações, e aí eu preparo, por meio de um projeto, eu preparo os meus alunos para que eles possam atuar com êxito quando eles forem trabalhar dentro de uma empresa para isso, ok? Então, aqui vocês têm ali uma fotinha de como é que eu trabalho o desenvolvimento desses projetos no final do semestre. Eles expõem no pátio do IF, né? Então, os projetos, eles devem envolver a solução de um problema que pode ou não ser definido pelo aluno. Como assim, Erna, pode ou não? Pode ou não ser definido pelo aluno, né? No meu caso, os alunos não definem, sou eu que defino. Até o final do semestre, nós vamos construir um plano de marketing. O que os alunos decidem? Se eles vão escolher uma empresa real, que existe, da família, que ele trabalha, enfim, ele escolhe. Ou se eles vão desenvolver um produto completamente novo, eu vou fazer o plano de marketing para o lançamento desse novo produto. Então, eles podem escolher o que eles querem fazer do plano de marketing. Mas quem escolhe que eles vão fazer um plano de marketing, o projeto será a construção de um plano de marketing, sou eu. Para quem trabalha com ensino médio, nas disciplinas da grade curricular comum, por exemplo,
eu posso trabalhar projeto envolvendo todas as disciplinas daquele semestre, português, matemática, inglês, blá, blá, num único projeto. Talvez o projeto integrador seria uma atividade bacana para se trabalhar com Project-Based Learning, onde ele vai utilizar os conceitos de todos os componentes curriculares que ele está cursando no desenvolvimento de um projeto de longo prazo, ok? Envolve iniciativa do aluno do grupo e necessita de uma variedade de atividades educacionais, ou seja, você não vai trabalhar um único aspecto, você vai trabalhar vários aspectos. Geralmente, resultam em um produto final, por exemplo, uma tese, uma dissertação, um relatório, um projeto, plano de um projeto, se for no caso da engenharia civil, né? Um programa de computador, um modelo, apresentações, um seminário, uma feira, como eu coloco aqui, né, a exposição do produto, a exposição do plano de marketing, como eu coloco para os meus alunos trabalharem. O trabalho frequentemente continua por um período de tempo considerável, então, eles trabalham um semestre em cima dessa construção. A gente alterna sala de aula e encontros que eles têm com a equipe fora da sala de aula para resolver as questões relacionadas e as entregas semanais que eles têm desse projeto. Que eu também, associado a isso, eu utilizo o Scrum, né, a metodologia Scrum, na qual eles dividem as tarefas entre eles e eles têm entregas semanais para fazer para mim, que eu acompanho dentro da sala de aula quando eles retornam com as questões de fora de sala de aula resolvidas, né? O corpo docente está envolvido em um papel consultivo, ao invés de autoritário, em qualquer ou em todas as fases, iniciação, conduta e conclusão desse projeto, tá? Então, o professor, ele está lá apenas para direcionar, olha, eu acredito que vocês podem procurar mais alguma coisa desse autor, vocês poderiam dar uma olhada mais aprofundada nesse tópico. Então, de acordo com a entrega semanal que eles têm para me fazer, eu coloco para eles a melhoria daquele projeto, de forma que quando chegar no resultado final, aquele projeto esteja muito bem feito e muito bem concluído, né? Até hoje eu tenho tido muito bons resultados com as minhas turmas. Então, vocês veem aí algumas fotos, né, dos meus alunos do ensino médio, que eles trabalham, inclusive, olha, a construção de maquetes e outras atividades de aprendizagem que eles levam para a feira do final do semestre, para apresentação para todos os colegas, inclusive de outras salas de aula também. Então, eu tenho aqui a essência do PRBL é que é uma questão ou problema que serve para organizar e impulsionar atividades. E essas atividades culminam em um produto final que aborda a questão inicial. Ou seja, é um ciclo. Eu tenho uma pergunta inicial. Se vocês fossem profissionais de marketing e tivessem que desenvolver um plano de marketing, como é que vocês fariam isso? Na primeira aula, eles se assustam. Não sei, não sabemos. Então, vamos organizar e vamos trabalhar para que essa pergunta seja respondida. Durante todo o semestre, eu trabalho a construção do conhecimento de todas as etapas que precisa para se ter um plano de marketing no final, com entregas semanais de atividades que eles fazem dentro e fora de sala de aula, na empresa que eles escolheram, e no final do semestre eu faço de novo a pergunta, e agora, se vocês fossem para dentro de uma empresa, vocês conseguiriam fazer um plano de marketing? Com certeza sim, né? Então, eu tenho uma questão problema inicial, eu desenvolvo todas as atividades durante o semestre inteiro, e lá no final eu retomo a pergunta para ver se eles realmente conseguiram assimilar os conhecimentos que são necessários, né? Então, para quem assistiu o Problem Based Learning e está assistindo agora, eu posso perguntar, né? Qual deles eu vou usar na minha prática? Problem ou Project? Para quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir, para que perceba qual é a diferença entre um e outro, para saber qual é a diferença, que não é tudo PBL da mesma forma, né? São dois tipos de PBL, por isso que eu vou de novo dizer, eu prefiro usar PRBL para definir que eu trabalho com Project e não Problem, né? Qual deles eu vou usar na minha prática? Qual é melhor, Erna? Não tem melhor, tá? Tudo vai depender
os dois são excelentes, mas tudo depende. Quais são as competências que eu quero desenvolver com os meus alunos? Que tipo de aprendizado eu quero que meu aluno tenha? Eu quero que ele tenha mais teoria, eu quero que ele tenha mais prática. Por quê? Porque se eu for trabalhar Problem-Based Learning, para quem assistiu o vídeo, novamente eu digo, e para quem não assistiu, eu recomendo que assista, o Problem-Based Learning ele trabalha mais os aspectos conceituais teóricos, a busca do conceito teórico que responde a uma determinada questão-problema. O PRBL, eu já tenho esses conhecimentos teóricos que eu vou utilizar na resolução de um problema prático, no desenvolvimento de um projeto, tá? Então, são dois objetivos diferentes de aprendizagem. O que eu quero? Se eu quero primeiro desenvolver os conceitos, eu vou usar PBL. Se ele já tem os conceitos e eu quero fazer com que ele saiba aplicar esses conceitos na prática, eu vou utilizar o PRBL. Lembrando que PBL é 15 dias, em 3 semanas eu fecho o ciclo, né? São em 3 encontros, ou seja, em um mês eu fecho o ciclo. Eu tenho o primeiro encontro, eu tenho 15 dias e eu tenho o terceiro encontro. 3 semanas eu fecho o ciclo, certo? O PRBL eu vou levar pelo menos um bimestre, tá? Pelo menos um bimestre inteiro para que ele desenvolva, porque ele é mais de longo prazo, não é uma coisa de tão curto prazo que eu resolvo as coisas aqui. Então, depende de qual é o resultado que eu quero, depende do que eu quero que os meus alunos busquem, se eu quero que eles aprendam sozinhos, se eu quero que eles aprendam em equipe, porque o PBL, o estudo é individual, a resolução do problema é individual e depois levada à equipe. Aqui não, todas as atividades são desenvolvidas por todos da equipe com encontros semanais, inclusive, né? Então, depende dos meus objetivos de aprendizagem. Os dois são ótimos. Eu gosto muito de trabalhar com project, que é mais longo prazo, tenho um contato maior com os alunos, eu consigo desenvolver melhor os conteúdos. Eu prefiro o project, mas eu já trabalhei com os dois e os dois funcionam. Eu utilizei o problem para desenvolver um conceito para que eles possam desenvolver o project depois. Então, assim, depende muito de qual é o seu objetivo de aprendizagem, ok? Então, aqui está um pouquinho da diferença, né? No Problem-Based Learning, a pergunta nasce do grupo, não é o professor que dá. No Project, a pergunta é levada pelo professor. Eu levo a pergunta. Se vocês tivessem que construir um plano de marketing para uma empresa que contratassem vocês como consultores, vocês conseguiriam? Eu levei a pergunta, que eles vão ter que responder. No Problem, eu não posso fazer isso. No Problem, eu levo uma situação-problema e deixo que a pergunta nasça da discussão deles. No Problem-Based Learning, o aprendizado é individual. No Project-Based Learning, o aprendizado é em equipe, é coletivo. As discussões no PBL são feitas em equipe, mas a resposta, a busca, o estudo é individual. No PRBL, não, eles fazem tudo em equipe, tudo é coletivo. No PBL, eu reforço os conceitos teóricos, eu vou desenvolver uma teoria. No PRBL, eu já tenho o conceito teórico e eu vou fazer com que eles apliquem esse conceito teórico numa atividade prática. O PBL, como resultado final, ele apresenta única e exclusivamente a pesquisa individual de cada aluno, no máximo com um infográfico e tal, para fazer a síntese do novo conhecimento adquirido. No PRBL, necessariamente eu tenho que ter um produto, uma tese, uma dissertação, um seminário, uma feira, um protótipo, um software, o desenho de um projeto, depende da disciplina que eu estou trabalhando, ok? Então, eu tenho um produto final. No PBL, eu não preciso ter esse produto final. No PRBL, eu necessariamente tenho que ter, certo? Então, como que eu aplico esse PRBL dentro da minha sala de aula? Lembra que no PBL a gente tem a espiral do desenvolvimento? Aqui também a gente tem o ciclo do PRBL. Eu tenho as equipes, eu apresento um problema real, como eu disse, eles podem utilizar, fazer o plano de marketing ou estruturar a empresa
Pode ser uma empresa que já existe, ou pode ser uma empresa que eles vão formar. No caso do empreendedorismo, eles necessariamente têm que organizar uma empresa, né? Eu defino os parâmetros do projeto, eu dou para eles quais as entregas do projeto que eu quero, porque eu trabalho com a metodologia Scrum. Na metodologia Scrum, eu sou a dona do projeto. Eu sou a dona do projeto e eles são os desenvolvedores. Como eles são os desenvolvedores, eles precisam me entregar a cada semana aquilo que eu quero. Então, eu determino um cronograma de atividades que eles precisam seguir. E a partir desse cronograma de atividades, semanalmente eles têm as entregas. Nessas entregas eu faço as correções e as devolutivas, e eu digo para eles o que é que eles precisam melhorar para que o produto chegue lá no final de acordo com o que eu quero, né? Então, eu dou opinião, eu dou feedback semanalmente de acordo com as entregas, eu como professor. No PBL eu não posso fazer isso, lembra? No PBL o professor não dá opinião, o professor só trabalha a questão da presença do aluno nas discussões, o feedback de acordo com o comportamento do aluno lá no final, nas discussões, né? Então, e é só no final. No PRBL, não, a cada entrega eu já dou uma devolutiva do que precisa ser melhorado com relação ao projeto, tá? E aí tenho lá no grande finale, né, a apresentação final desse projeto para o grande grupo, que pode ser, como já falei, um seminário, uma feira. Eu gosto muito de trabalhar feira, os alunos adoram, porque daí o IF todo vai lá, os professores visitam, eles se sentem muito orgulhosos. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, eu sou bem fã do Project. Então, como lá no PBL a gente tem os 7 passos, aqui a gente tem 9 passos, né? Eu tenho uma pergunta motivadora, não é uma pergunta problema, mas é uma pergunta motivadora. Qual é essa pergunta motivadora? E aí, você foi contratado para a empresa para desenvolver um plano de marketing, dá conta? Né? Então, é isso. Aí eu proponho desafio. Bora aprender a dar conta? Né? Aí, a partir disso, isso eu faço na primeira semana, no contrato pedagógico, primeira semana de aula, eu já coloco para eles que a gente vai desenvolver isso. Durante todo o semestre, eu vou trabalhando aula por aula, o desenvolvimento dos conteúdos que eles precisam para chegar lá no final e desenvolver isso. Então, a cada semana eles têm um conteúdo novo, a cada semana eles têm uma entrega nova, a cada semana eles têm uma atividade diferente para eles fazerem. Então, aí eles vão para a parte da pesquisa, né, e conteúdo, que acontece, inclusive, nos momentos de sala de aula, quando é presencial, ou acontecem por encontros virtuais entre eles nesses momentos remotos, tá? Também dá para trabalhar com project de forma remota, e eu trabalho isso muito tranquilamente, muito de boa, e os resultados são ótimos. Aí, com o desenvolvimento e cumprimento do cronograma, eles vão cumprindo o desafio. Quando a gente faz a apresentação, né, desse produto final na feira, após a apresentação, a gente retoma para a sala de aula e a gente faz a reflexão de como foi esse aprendizado. Aí a gente tem as formas de avaliação participativa, onde o grupo avalia a atividade do grupo, avalia a atuação do professor, onde os outros grupos avaliam o grupo que ele não fez parte, e a gente retoma a pergunta inicial, né? E agora, vocês conseguem realmente fazer um plano de marketing? Vocês aprenderam como faz um plano de marketing? Quase sempre, assim, 99,9% das respostas é sim, a gente dá conta de fazer. Os que efetivamente fizeram, os que efetivamente se propuseram a trabalhar. Por fim, eu faço uma avaliação participativa, onde eu avalio todos os pares, onde todo mundo avalia todo mundo, e eu também faço uma avaliação final de conteúdo, tá? Para ver se o conteúdo que foi desenvolvido também ficou fixado na mente de cada um. Sou suspeita para falar, sou fanzaça do Project Based Learning, né? Então, como é que eu trabalho a pergunta motivadora? Eu apresento para a sala de aula um problema real a ser desenvolvido, ou seja, você vai precisar desenvolver um plano de marketing. Isso é real, tá?
para a sua empresa nova, ou para uma empresa que você trabalha, ou para a sua empresa, ou para a empresa da sua família, enfim, você vai desenvolver um plano de marketing. Isso é real, eles não podem ser alguma coisa fictícia, tá? O desafio proposto. O professor apresenta o que ele espera como produto do projeto. Ou seja, no final disso, vocês vão apresentar para mim um seminário, no final disso, vocês vão apresentar para mim numa feira, vocês vão entregar uma dissertação, vocês vão entregar um artigo científico, enfim, um banner, enfim, né? O professor coloca no início o que os alunos vão ter que trabalhar até o final. A partir disso, que a gente trabalhou nos pontos 1 e 2, a partir da pergunta motivadora e do projeto proposto, os alunos buscam em equipe os conteúdos teóricos que serão necessários para desenvolver o projeto. E isso aí eu vou trabalhando com eles também dentro da sala de aula, né? Vamos cumprindo o desafio ao longo do processo com as entregas semanais, cumprindo as etapas do projeto. Toda semana eles têm uma entrega e vão cumprindo com isso o desafio de a cada semana conseguir avançar um pouco no plano de marketing. A reflexão e feedback é feita em cada entrega, onde eu digo, precisa aprofundar aqui, precisa buscar esse autor, precisa melhorar isso, né? E eu vou fazendo a verificação do avanço e ponto a ponto. Também faço essa reflexão e feedback após a feira, né? Junto com toda a sala também. E aí, na apresentação final do projeto, é analisada novamente a pergunta inicial, como já coloquei, e a avaliação do aprendizado deve ser feita de forma participativa, que envolve todas as partes interessadas, onde a equipe se autoavalia, o estudante se autoavalia, o estudante avalia a atuação do líder da equipe, os estudantes avaliam a atuação do professor no desenvolvimento do projeto, na questão de acessibilidade, de feedback e de estar presente no desenvolvimento deles. E também faço a avaliação do conteúdo teórico por meio de quiz, por meio de Google Docs, enfim, Google Forms, enfim, de alguma maneira que eu consiga tirar deles o aprendizado dos conceitos teóricos que precisavam ser desenvolvidos, né? Então, esse foi bem mais curto do que o outro, né? Espero que realmente tenha dado para vocês terem uma ideia de como é que se trabalha com o Project Based Learning. E aí, novamente, o desafio, né? Agora que você já aprendeu a parte teórica, que tal pensar em projeto com a sua turma, né? Pensa num projeto para eles desenvolverem. Se você tiver alguma dúvida de como desenvolver esse projeto, você pode me procurar, tá aí meus contatos, e eu estou muito à disposição. Também vou deixar um artigo onde eu relato como eu trabalho isso com a minha turma, e onde vocês também têm um pouquinho mais de aprofundamento teórico a respeito do PRBL, ok? Foi um prazer enorme estar com vocês, muito bom trabalhar isso. Sou suspeita para falar, o Project é a minha paixão. Eu trabalho muito bem, sou muito confortável em trabalhar com o Project. Estou à disposição, muito obrigada, agradeço demais.